igreja de Cristo na terra, que faz parte do corpo de Deus. Ela vive com Cristo a reinar e perto está de subir para o céu. Ela vive no santo caminho, come o pão e bebe o vinho, canta hino ao Cordeiro divino, e assim vai subir a cidade de luz. Igreja triunfante pelos séculos, tens vencido os reveses que o mal te faz. Mas a tua despedida está bem perto deste mundo que não quer saber de paz. Tu vencerás pelo sangue de Jesus, Senhor, o teu Deus ao teu lado está. Ó igreja poderosa, tu não deves vacilar, luta firme, certamente vencerás. Igreja redimida pelo sangue, galardão brevemente has de ter, e caminhas neste mundo triunfante. O teu Cristo te dá forças para vencer. Tu vencerás pelo sangue de Jesus, Senhor, o teu Deus ao teu lado está. Ó igreja poderosa, tu não deves vacilar, luta firme, certamente vencerás. Ó igreja poderosa, tu não deves vacilar, luta firme, certamente vencerás. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Estamos já na segunda etapa. Sejam bem-vindos todos que estão comigo nesta live. Nós vamos orar
como nós assistimos na primeira etapa do nosso culto, que eu agora faço em 2 etapas. A primeira é a introdução. Tivemos o louvor com o nosso Otônio de Paula e também o nosso Oséias, né, de Paula. E agora nós vamos estar orando pelos pedidos, né? Estou vendo aí, né? Eliane estava lá, está aqui. Vamos continuar, não é? Então aqui estamos para apresentar o nosso culto de estudos. No momento nós vamos estar orando por aquelas vidas que os pedidos passaram, não é? E agora nós vamos clamar ao Senhor. Amém, queridos? Pai Celeste, entramos na Tua presença em nome de Jesus, por essas vidas, Pai, cujos nomes foram citados aí anteriormente, ó Pai, enquanto a Tua serva Shirley Cavalhais fazia aquele louvor de 577 da nossa harpa, a necessidade de oração, colocarmos tudo no altar de Deus e esperar no Senhor a resposta, Pai. Oramos por todas aquelas vidas que ali foram mencionadas. Também quero orar por aqueles que ainda vão colocar seus pedidos, ó Deus, nesta live, neste culto de ensino, porque é um culto de ensinamento, mas é um culto de adoração, um culto de oração, Pai. E nós estamos orando por todos os pedidos que vão entrar, pelos teus filhos que estão comigo nessa live, aqueles que vão entrar depois, aqueles que vão assisti-la amanhã como uma mensagem matutina, Pai. Eu entrego todos nas tuas mãos e te peço que nos sustente todos nós que somos carentes de ti, Pai. Abençoe a nossa nação. Estamos sobre um novo vírus do resfriado. Oh, Pai, muito da nossa população está sofrendo agora essa influência, Pai. Ó Deus, que as tuas mãos se estendam sobre nós e nos ajude a vencê-lo, a vencer toda e qualquer mal que sobrevenha a esse planeta Terra, Pai. Mas agora é aqui que nós estamos te pedindo esta graça, esta cura, essa tua intervenção, ó Pai. Oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Pai. Oramos pela tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Abençoa que as tuas mãos poderosas, ó Senhor, nos conceda a graça de testemunharmos de ti nesses dias escuros, nesse dia em que o mundo, ó Senhor, se atola na lama da ignorância, do pecado, da distância de Deus. Ó Senhor, e os homens estão como se Deus não existisse, mas o Senhor aí está, e provando que é Deus, e dando todas as chances para que o homem se arrependa e volte para o seu Criador. Ajuda que nós, a tua igreja, testemunhemos de ti, Pai, de maneira eficaz para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, muito bem, nós vamos estar, deixa eu tirar aqui que tem um... Muito bem, está aí nosso irmão Maurício Natanael Santos. Bem-vindo, querido, e todos vocês que já estão comigo aí, Osias, Elzira, né? E, enfim, são todos bem-vindos. Mas agora eu quero convidar vocês para nós adorarmos o Senhor com 154 da nossa harpa, né? Doce nome de Jesus. E depois nós já estaremos entrando na nossa meditação. Amém? 154 da harpa. Doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Rosângela Carvalho, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Verdadeiro Deus, Jesus sempre louvarei, de coração. Glória a Deus. Adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor, e põe à parte minha dor, o nome bom de Jesus, Jesus. José Maria Santos, bem-vindo, querido. Paz do
Jesus, verdadeiro Deus, Jesus sempre louvarei, de coração teu nome. Glória a Deus. Completa paz também me dá o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. Glória a Deus, glória a Jesus. No doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás. No nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. Glória a Jesus. Amém. Vamos ainda cantar o 169 da nossa harpa, irmãos. 169 da harpa cristã. Amém? 169. 169 da harpa. Glória a Deus. Paz, meu Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, glória a Jesus, amados. É isso mesmo, Jesus te ama e deseja te salvar. Amém? Louvado é o Senhor. Nós já vamos agora meditar, não é? Na nossa mensagem de hoje. E a mensagem de hoje é a continuação da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é exatamente
pregar o Evangelho, não é isso? Pregar o Evangelho é a missão que Deus nos deu. Eu quero começar, queridos, lendo o capítulo 16 do livro de Marcos. Não é? Nós vamos ler Marcos 16 e vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Quer nos acompanhar? Depois de 3 anos e meio preparando os seus discípulos para a missão principal da igreja, que é pregar o Evangelho, então Jesus agora vai dar-lhes a comissão. A comissão exatamente, eles foram comissionados. E nós, por sequência, também somos comissionados a cumprir esse ide de Jesus. Depois de todos os mandamentos, depois de todas as instruções, Jesus, depois da ressurreição, passou 40 dias com os discípulos, e o que foi tratado, o que Jesus falou com eles, nós não temos os registros, mas com certeza foi mostrando a eles a missão que estava nas mãos dele. Quando Jesus fez a oração do capítulo 17 do livro de João, ele disse para o Pai: assim como me enviaste, eu estou enviando eles. E aí orou por eles, deu todas as instruções, e agora na hora da sua partida, ele vai dizer: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Aí está, esta é a nossa missão principal. Amém, amém, queridos? Está aí a Adriano de Souza Carvalho. A paz do Senhor, bem-vindo, querido. Então, o que nós precisamos como igreja? Vocês viram quando o nosso Otônio e Oséias de Paula louvaram no início a igreja, a missão da igreja. O Senhor sabia que o povo por si só não poderia ir. Tanto que ele disse: vocês agora vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí vocês vão sair, vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, desde lá, daqueles dias, a igreja continua avançando, vencendo e cumprindo esse ide de Jesus. Amém? Agora, dentro do nosso curso de obreiros e obreiras que eu parei, eu vou falar, se for dada a ênfase necessária e própria ao plano de Deus para salvar o mundo, a mordomia de bens materiais não trarão preocupação para muitos dos líderes religiosos, como acontece nos dias de hoje. Praticando a mordomia em todas as fases da vida cristã, a igreja fará o seu orçamento e cumprirá seu dever de evangelizar todos os povos. Ela não terá satisfação senão em repartir o pão da vida com as multidões que estão morrendo sem Cristo. A única esperança para os pecadores do mundo. Qual é a esperança? Mas como despertar esse interesse nas pessoas? As pessoas estão céticas sobre as coisas de Deus. Um mundo moderno, uma tecnologia avançadíssima, e todos os meios de comunicação procuram afastar a criatura do Criador. Daí a necessidade da igreja, dos pastores, dos pregadores, pregar essa palavra, ide. Em outro evangelho, como de Mateus, decide, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho dado. E este eu estou convosco, o Senhor está conosco para nos capacitar. Ainda dentro do tópico que nós estamos tratando, o orçamento e a responsabilidade pessoal. Uma igreja cujos membros contribuírem regular e dignamente é uma igreja cônscia de sua mordomia. Há muitos crentes que, embora orientados
quanto a outras doutrinas, precisam de esclarecimento melhor a respeito da mordomia. Já explicamos que mordomia é você administrar bens de outros, não é verdade? Então, tudo que tem nas tuas mãos, tudo que vem nas tuas mãos, Deus tem um porquê. Aí você, não, pastor, eu trabalhei, ganhei meu salário, é só meu. É teu, faz o que você entender dele. Mas se você buscar Deus, às vezes Deus vai te ensinar a socorrer mais alguém, ajudar mais alguém. Porque Deus coloca no nosso coração até o valor que é para a gente ajudar as pessoas. É uma coisa gloriosa. Só tem um detalhe, quem abre o coração, não é? Quem abre o coração para dar, dai, é assim a palavra, né? Dai e dar-se-vos-á. Então é dano que a gente recebe. E nós vamos ver o que diz a palavra no livro de Atos. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Talvez eles tenham passado por alto não reconhecendo que o programa financeiro é essencial para realizar a visão da igreja. A prática da mordomia inclui muito mais do que sustento financeiro da igreja e dos seus trabalhos. Dá realidade à profissão de fé e salienta o pacto da igreja. Através da mordomia, os membros não somente confessam com os lábios que Jesus Cristo é o Salvador, mas também provam pelas suas vidas que Ele é realmente seu Senhor. Será que Deus é seu Senhor? Uma vez eu dizia, muitas pessoas aceitam Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Porque se Ele é teu Senhor, você vai estar nas mãos dEle e fazer tudo que Ele te mandar, inclusive dar, não é? Socorrer, ajudar. Né? A igreja que providencia os meios para seus membros pratiquem a doutrina central da vida em relação à mordomia, está fazendo um serviço muito nobre para Cristo e seu povo. Cada membro tem a responsabilidade de cooperar para atingir o alvo orçado, porque esse alvo representa o programa de toda a igreja. Todas as organizações da igreja devem se reunir para alcançar o mesmo objetivo, cumprindo a grande missão do nosso Mestre. Se nós prestarmos atenção da maneira como Jesus trabalhou, Ele socorria, Ele ajudava, né? E Ele ensinava nós a distribuir, a dividir. E quando a igreja primitiva começou o seu trabalho, o que mais atraía na igreja é que não tinha entre eles necessitados. Por que que não tinha? Porque a igreja estava com o coração cheio de Deus, cheia do Espírito Santo. Ela só queria socorrer, ajudar. Hoje tem pessoas que têm interesses particulares, né? Querem ostentação. Ah, não, mas acontece. Eu não vou entrar nesse mérito da vida de ninguém. Só vou dizer uma coisa, o que a Bíblia diz. Amém? O orçamento merece consideração especial, porque representa o desejo de todos os membros e organizações da igreja. Quando a igreja aprova o orçamento, torna-se este um desafio para todos. E cada membro deve apoiá-lo e sustentá-lo, fiel e regularmente, enquanto ele estiver em vigor. Porque a missão da igreja é aí, porque o Senhor decide pregar o evangelho, né? Socorra os necessitados. É dessa maneira que nós vamos trabalhando. Eu estou aqui nesta obra, alguém me disse que eu sou um dos primeiros, e não vou dizer que não seja um dos primeiros, né? Porque quando ela tornou-se obra de restauração, eu estava lá. Era um moleque de 16 anos, agora já sou um velho de 75 anos. Estou aqui pela misericórdia de Deus, né? Mas eu via como nós fazíamos no início. O coração do povo estava aberto, né? Era uma comunhão, era o amor, era aquela coisa. Aí a gente sentia assim aquele clima de igreja primitiva. Isso atraía as outras igrejas, despertava as outras igrejas. Estavam todos de olhos, né, na obra, na igreja da restauração, porque eles viam o cumprimento da palavra na igreja. E isso é que temos que amar e buscar. Não é? Enquanto nós estivermos com pensamentos assim, muito pessoal, muito interesseiro, nós ainda não vamos atingir o propósito que Deus tem para nós. Vamos lá, a igreja e o evangelismo. Igreja há que estão batizando muito pouco durante o ano. A percentagem diminuta, irrisória.
Qual é o problema? Os problemas que resultam no baixo número de batismos numa igreja podem ser assim resumidos. Vamos ver alguns pontos que a gente está estudando, vamos aprender para a gente fazer aquela avaliação como é que estamos nas nossas igrejas. Vamos lá, primeiro, perda de amor às almas perdidas. Eu vou me lembrar do hino que diz assim: as almas custam lágrimas, até Jesus chorou. Vamos pregar, vamos amar, não é? Porque, irmãos, você pode bater no ombro do teu vizinho e dizer, oh, que prazer lhe conhecer e tal, mas você sabe que se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Ele, seu parente, enfim, todas as pessoas. Então, vamos lá, o que está faltando? Amor às almas perdidas. Esse é um ponto que enfraquece a igreja. Será que nós estamos pregando amor às almas perdidas? Ajudá-las, levar, e sobretudo, nosso testemunho de uma nova vida, de um representante de Deus, fazer com que cative ela, porque ele possa ver. Eu nunca vou esquecer de uma experiência que eu ouvi, né? De quando o governo dá aqueles apartamentos, vem gente de todos os lados, então acontece que para lá foi uma família de cristãos verdadeiros e genuínos, né? Um dia eles saíram para a igreja e de repente uma família que os observava foi atrás. E quando ele entrou na igreja, ele entrou e ficou assistindo. E depois, quando o pastor fez o apelo, a família inteira levantou e foi se entregar para Jesus. Aí o pastor falou, vocês estão aceitando Jesus? Estamos. Muito bem, tem certeza que vocês querem servir a Jesus? Quero. Porque se ser crente dessa igreja, se servir a Jesus é como essa família, eu quero que a minha família seja igual a essa família. Ele falou, por quê? Qual é a diferença? Nós todos mudamos para um conjunto de apartamentos e lá é todo mundo, cada um mais terrível do que o outro, com briga, com palavrão, as famílias. E nós observamos essa família, uma família diferente. A maneira que os filhos falam com os pais, que os pais falam com os filhos, como eles entram, como eles entram, quando eles saem. E eu admirei, nossa família admirou essa família, falou assim, como poderíamos ser igual? E nós procuramos como descobrir, como vimos se arrumar para vir para a igreja, nós também viemos. E se ser crente, e se ser membro dessa igreja é ser como essa família, nós queremos ser. Quer dizer, o que fez as pessoas vir para Jesus? O testemunho. Porque às vezes você é um crente fogo puro no domingo, né, na igreja. Quando chega em casa, tem misericórdia. Ninguém sabe nem se você é crente. Isso é péssimo. Porque nós ganhamos almas também com o nosso testemunho. Como é bom você disciplinar, pai, a sua esposa, os seus filhos. Como é bom, filhos, você ser obediente aos seus pais. Porque às vezes nós estamos pregando o evangelho mais com a vida do que com as nossas palavras. Uma certa vez um cidadão que queria pregar o evangelho numa certa indústria, Elci Santana, bem-vindo, querido, a paz do Senhor, né? Ele pregava, ele falava com todo mundo. Uma vez um cidadão chegou perto dele e disse assim, fulano, as suas ações falam mais alto do que as suas palavras. Você diz que é crente, mas o que você faz não é de crente. Então, queridos, a gente tem que ser crente por dentro e por fora. Amém? Vamos lá. Então, um dos pontos, falta de amor às almas perdidas. Vamos ao segundo. Mundanismo. O que é mundanismo? Queridos, há muita coisa que está entrando na igreja, porque não, mas acontece que está na moda, a coisa agora tem que ser assim, senão não vamos manter crentes na igreja. Rosival, bem-vinda, paz do Senhor. E tal, que isso, meu irmão? Quer dizer que então, em vez de você trazer as pessoas, tirar as pessoas do mundo, você traz o mundo para dentro da igreja, os maus costumes. Queridos, a igreja do Senhor tem que ser santa. E a palavra santo quer dizer separado. Mundanismo e cristianismo não combina. Não tem nada a ver. A palavra igreja, eclesia, quer dizer chamados para fora do mundo. É aquilo que Jesus disse: se o mundo vos odeia, é porque me odiaram primeiramente a mim. Então, se o mundo, você está amando o mundo, a ponto do mundo vir com você, e você querer implantar o mundo na igreja, olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, e tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores,
conforme as suas próprias concupiscências. Muito cuidado, você vai dirigir a tua igreja pela palavra. Fora da palavra, você vai dirigir, mas não a igreja de Deus. Impossível dirigir a igreja de Deus sem o Deus da igreja. Amém, queridos? E quando ele está presente, é ele que faz as almas aceitarem a ele como Salvador e Senhor. É o Espírito dele que convence, é o Espírito dele que segura os crentes na igreja, é o Espírito dele que dá a mensagem, é o Espírito dele que te ajuda a entender a mensagem. Enfim, nós somos movidos pelo Espírito do Senhor. Daí a necessidade de não nos embriagarmos com vinho, que é a contenda, mas nos enchermos do Espírito. Aí tudo vira um céu, porque aqui na terra a igreja já está trazendo o céu, ou a glória de Deus, porque é isso que a igreja tem que estar fazendo. Vamos lá para o terceiro tópico, a aceitação de ideias ecumênicas, que contribui fortemente para o enfraquecimento evangelístico. Essa ideia que toda religião nós precisamos unir. Eu estou vendo catolicismo, espiritismo e cristianismo, entre aspas, eu vou dizer, está tudo junto. Vamos reunir, meu irmão, como é que pode? Como é que pode? Ontem eles estavam queimando os crentes nas ruas, chamando de herege. Agora vamos sentar com ele, como eu vi um líder de uma grande denominação lá chamando a sua santidade. Irmão, cada um é cada um. Ah, mas o povo aceitou. Não tem problema. Mas eu só te digo uma coisa. Se você ficar a aceitação das ideias ecumênicas, né, contribui fortemente para o enfraquecimento evangelístico, porque está tudo junto, né? Você chega lá, o padre canta os nossos hinos, olha só, eles também cantam os nossos hinos, vamos lá, daí no cadinho ele joga, não é, todas as ideias e os erros e os desvios, porque você tem que voltar lá no século XVI e ver o que custou para aqueles que defenderam o protestantismo ou a libertação de tudo que afastava de Deus, porque o que veio, nós somos de Jesus. A nossa Bíblia tem 66 livros e é o bastante, que aqui está a palavra de Deus e os ensinamentos da palavra de Deus para as nossas vidas. Nada de ecumenismo, querido. Ah, mas nós temos que andar juntos. Nós temos que andar juntos assim. Eu vou estar junto com aquele que não conhece a Deus para pregar o evangelho para ele e mostrar a ele que ele precisa de Jesus. Marcos Rodrigues, a paz do Senhor, bem-vindo, querido. Então é isso, eu não vou me separar desse ou daquele, de qualquer religião vou dar. Uma coisa é eu estar perto dele, falando da verdade do evangelho, né? Como está lá no livro de Efésios, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas da terra, antes condenai-as. É preciso nós mostrarmos que somos representantes do céu e mostrar a verdade. Amém? Muito cuidado com o ecumenismo. Vamos lá para a letra D. Falta de emprego de métodos eficientes da evangelização. Como nós vamos evangelizar? Eu estou agora aqui aproveitando essa live para evangelizar, né? Eu sei que daqui estou falando para muitas pessoas, glória a Deus por isso. Então, aonde houver uma porta para você pregar o evangelho, use essa porta, fala de Jesus, fala do libertador, fala que é daquele que está vivo, aquele que você fala com ele, ele te ouve, naquele que responde, mas aquele que nos ensinou a pautar nossas vidas segundo a sua palavra. Vamos para a letra E. Tolerância para com o pecado. Não exercendo disciplina, a igreja vai ficando fraca espiritualmente, consequentemente sem visão das almas perdidas. A disciplina faz bem, não é? Você não é passando a mão em cima dos erros. Ah, mas se eu for enérgico, eu vou ter que tirar, a igreja vai diminuir. Meu irmão, você não vai ajudar aquele que errou se consertar se você não ajudá-lo a ver o seu erro e buscar o conserto de Deus. A disciplina é o que diz a palavra. Se estás sem disciplina, da qual sois feito participantes, sois bastardos e não filhos. Então é preciso chamar, corrigir, e em outros casos até para cirurgia, né? Cortar da comunhão se for necessário por causa da transgressão. Não abandonar, que eu não sou a favor que se abandone o disciplinado. Antes, vamos cuidar como um doente que precisa de ser atendido, socorrido, com aquela terapia de ajuda para trazer a pessoa de volta sarada para Deus. Vamos a outra, letra F, falta de fé. É horrível. Eu abri a Bíblia e disse, irmãos, está escrito aqui, mas isso foi para aquele tempo. Agora não tem para aquele tempo, não.
A fé é aquilo que está em Hebreus 10, 21. Hebreus 10, 28. O meu justo, ultimamente eu ando meio fracassando na memória, deixa eu ver. Hebreus 10, 10. Eu vou ver aqui, 10, 28 eu disse, né? Não. Hebreus 10. Hebreus 10, peraí. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, é o 39 agora, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Fé. A fé é a força motora do cristão. Agora, como é que nós alimentamos a nossa fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É ela que vai te gerar fé. É ela que vai te fortalecer. Você está aqui nesse programa, esse programa também é para gerar fé em você, mostrar que a palavra de Deus é a nossa força, é a nossa espada de dois gumes. Amém, querido? As igrejas mais alegres, mais abundantes em obras, mas fortes, são aquelas que mantêm acesa a chama do evangelismo, amor pelas almas. Alguma igreja só cuida do evangelismo por ocasião das séries de conferências. Uma igreja viva é a que vibra com o evangelho durante o ano todo. Manter cultos todas as noites nos pontos de pregações, nos lares, nas congregações, na sede, deve ser a meta de uma igreja que ama o evangelismo. Cultos só aos domingos, em 1 ou 2 dias da semana, não pode satisfazer uma igreja empenhada em fazer que todos trabalhem. Há igrejas que têm de 2 a 3 cultos por noite, em lugar diferente durante a semana, mantidos por várias de suas organizações. Então essas igrejas vão crescer. Os irmãos estão trabalhando, queridos. Não tem jeito. É nessa casa. Vamos, irmão, vamos fazer um culto à sua casa. Convida os teus vizinhos, né? E assim nós vamos evangelizando as almas. A igreja tem que estar envolvida, né? Como dizia a filha de Miriam, né? Os cultos nas igrejas, domingo, chega no dia de semana, os crentes ficam tudo invisíveis. Não se sabe mais quem é crente, está tudo misturado. É preciso nós acordarmos. Uma igreja enganjada no evangelismo traz os crentes sempre despertados e animados. O evangelismo é um antídoto contra a frieza espiritual, uma barreira contra o ecumenismo e uma muralha contra o mundanismo. Gostou da palavra? Vou repetir, né? O evangelismo é um antídoto contra a frieza espiritual, uma barreira contra o ecumenismo e uma muralha contra o mundanismo. Vamos lá, que deve uma igreja fazer? Estimular cada crente a se tornar um ganhador de almas. Eu não sou evangelista. Tem que ser. Todos nós, aonde passarmos, temos que deixar a palavra de Deus. Conversa com o seu médico, conversa com a sua enfermeira, conversa com o seu vizinho. Jesus, fala de Jesus para ele. Amém? A igreja de Cristo é viva. Cada crente deve ser zeloso e ganhador de alma. Se ele assim não procede, está perdendo a oportunidade de dar cumprimento à maior missão recebida do Senhor Jesus, como continuador de sua obra no mundo. É o que Jesus disse para os discípulos quando ele estava evangelizando aquela samaritana: uma comida eu tenho que comer, fazer a vontade do meu Pai. Perguntaram certa ocasião ao grande batista da Alemanha, Guilherme Ocken, quantos missionários os batistas tinham no mundo? Escuta que essa é importante. Ele respondeu citando o número total de membros de todas as igrejas batistas do mundo. O seu interlocutor ficou pensando, ele tornou, é que cada batista é um missionário na sua própria terra. Esta é a lição que nos deu Jesus quando após curar o endemoniado gadareno lhe ordenou: volte para a tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. Eu tenho aqui esse versículo, que é Lucas 8:39, a maior aula de homilética. Homilética é a arte de pregar, não é? Como pregar, como fazer um sermão.
Conta o que Deus fez na tua vida. Não há sermão mais forte do que esse, porque você não vai contar história, você vai contar evidência. Olha, quem era, quem eu sou, né? Aí está o Rosival, né? Rosival, eu vi o dia que o Rosival abraçou a fé. Está aí um homem de Deus, dedicado à obra de Deus, não é? Assim é, ganhar almas é fazer com que o corpo de Jesus se fortaleça para continuar trabalhando. 1B, mostrar a cada crente a sua responsabilidade. O profeta Ezequiel nos fala da grande responsabilidade de testemunharmos. Suas palavras são incisivas e candentes. Ouçamo-lo. Ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Se não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Contudo, se tu avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste do seu pecado, morrerá. E não serão lembradas as suas ações de justiça que tiver praticado, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se tu avisares o justo, para que o justo não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu o aviso e tu livraste a tua alma. Está lá em Ezequiel 3, 16 a 21. A nossa missão, avisar. Leia, Coiado, Cupri, Pai do Senhor, querida, tudo bem com você, com a nossa família aí? Um abraço no papai, Deus abençoe. Então está aí, apresentar aos crentes os exemplos dos crentes primitivos. Os crentes primitivos sabiam proclamar as boas novas, estavam como que embriagados das boas notícias, não podia deixar de espalhá-la. Nós vemos nos discípulos de Jesus Cristo, além de outras, as seguintes características evangelísticas. Primeiro, tinham amor às almas perdidas. Quando Jesus enviou os 12 de 2 em 2 e depois os 70 de 2 em 2, verificamos que eles saíram esfuziantes de alegria, porque tinham amor às almas perdidas. André diz a João, achou primeiro seu irmão Simão e disse: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo, e os levou a Jesus. Está lá em João 1, 41 e 42. Filipe achou a Natanael e disse: acabamos de achar aquele de que nos escreveram Moisés da lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Como André e Filipe, cada crente deve procurar os pecadores e levá-los a Jesus. A Operação André ou a Operação Filipe dará bom resultado em qualquer igreja. É preciso estudar bons textos e aplicá-los. Que coisa, né, queridos? Hoje nós nos acomodamos. Não, eu já sou crente, eu já vou na igreja, né? Deus me abençoe, Deus te abençoe. Né? Se quiser ouvir a palavra, vai na igreja, vai lá na igreja. Meu irmão, essa história de vem, Jesus não mandou vinde, a ordem de Jesus é ide. O vinde é quando você for e der as boas novas. Porque todos que vinham procurar Jesus, eles tinham ouvido falar dele. Será que as pessoas estão ouvindo falar de Jesus como eles ouviam falar dele enquanto esteve aqui na terra? Porque ele fazia os milagres, as pessoas vinham, queriam ver. E eu sei como é milagre, que nas minhas andanças de missões eu vi quando acontecia um milagre que aconteceu no dia seguinte na igreja. Mas nós temos que sair e falar desse Jesus maravilhoso que está na nossa vida. Tinham eles, tinham ousadia. As boas novas precisam ser anunciadas com coragem, nada de tristeza. O crente é o embaixador dos céus. Ele deve sentir que nada deve estorvar-lhe a missão. Pedro e João foram conduzidos perante o Sinédrio para serem interrogados sobre o abuso que tinham praticado, pois estavam falando em nome de Jesus a todos.
Diante das autoridades, eles se comportaram com coragem, dirigiu-lhes Pedro o discurso veemente. Tal foi a coragem deles que o cronista Lucas declara. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que havia ele estado com Jesus. Estar com Jesus é a condição preparatória para nós fazermos o trabalho. Eu não posso vir aqui para frente ministrar para você se antes estar com Jesus me preparando. Estive, estou e sempre estarei. Nós precisamos de estar para quando abrir a nossa boca, falar com ousadia aquilo que Deus nos deu para falar. Amém? Está lá em Atos 4,13. Quando foram ameaçados pelo Sinédrio, eles responderam: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Visto e ouvido. É muito importante a experiência pessoal do crente com Deus. Mas você não vai ter experiência pessoal com Deus sentado, encolhido, inibido. Não. Vou contar uma experiência. Meu filho Alexandre, pastor Alexandre, né? A Andréa Gomes, bem-vinda, querida, Pai do Senhor, bem-vinda. Né? Nós estávamos lá numa praça evangelizando e Alexandre chegou para mim e disse assim: pai, como é que a gente prega assim? Sentiu o poder de Deus na minha vida. Eu quero sentir o poder de Deus na minha vida para pregar. Eu falei: pega a sua Bíblia e entra nesse ônibus. Eu disse assim para ele: pega a sua Bíblia e entra nesse ônibus e começa a falar de Jesus. E ele me ouviu e entrou no ônibus. E depois ele me contou: pai, eu entrei no ônibus, comecei a falar de Jesus e vi assim uma graça de Deus. Você quer poder para ficar pulando dentro da igreja? Amém, é bom se alegrar. Mas o verdadeiro poder virá quando você cumprir o que está lá, né? Descerá a virtude do Espírito Santo sobre você para ser minhas testemunhas. O poder, está te falando um homem que tem caminhado. Eu fiz 50 anos de ministério, mas que fiz missões. Vivia mais na estrada com a minha esposa, que agora está com o Senhor, do que em casa, pregando. Ninguém entendia a minha vida e a da Márcia, porque a gente saíamos para evangelizar, mas nós víamos a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Se lança mar alto. Não fica ali com aquela varinha de pescar, pegando um peixinho, não. Vai para o mar alto. Isso aí quer dizer você se lançar para fazer a obra. Amém, querido? O evangelismo deve ser abrangente. O método, oh Deus, o método primitivo era o evangelismo pessoal. Ele deve ter sempre prioridade. Jesus é encontrado 11 vezes falando a uma só pessoa. Para ele, uma pessoa era um auditório. As igrejas devem despertar os crentes a praticar o evangelismo pessoal. A evangelização de massa também não deve ser negligenciada, principalmente nas grandes cidades, onde podem ser realizadas grandes cruzadas evangelísticas em estádios, por exemplo. As conferências simultâneas em muitos estados ou em muitas cidades têm provado ser um ótimo meio de alcançar muitas pessoas. A evangelização pode ser realizada também através de núcleos de estudos bíblicos nos lares. Pode fazer isso, irmãos. Vamos pregar o evangelho. Está aí, né, José Maria? Sempre, glória a Deus. Mas é isso. Todos os grupos devem ser alcançados. Assim fez Jesus. Ele atingiu todas as classes, pobres, ricos, os deficientes, de todos os tipos, os marginalizados pelos preconceitos da ordem racial, a samaritana de ordem moral, a mulher apanhada em adultério, de ordem social, Zaqueu, né? De ordem política, Simão e Zelote. Hoje temos um desafio ainda maior. Amém, querido? Oh, glória a Deus. Temos a incumbência de evangelizar as classes já referidas e ainda grupos que estão crescendo dia a dia, como hospitalizados, os presidiários, os alcoólatras, as prostitutas, os viciados nos tóxicos, os deficientes de todas as espécies, os universitários, os que vivem nas ruas, os imigrantes, enfim, os migrantes. Quanto ao método para alcançar cada grupo, pode ser mudado, mas a mensagem nunca. Aleluia!
ela é sempre a mesma. A Junta de Missões Nacional, JUERP, tem ótimo material para uso e evangelismo de qualquer tipo. As igrejas podem e devem recorrer à sua ajuda. Amém, querido? Oh, glória a Deus! Quando eu começo a entrar nessas instruções, sobretudo, queridos, que eu tive o privilégio de vivenciá-las nas minhas caminhadas. Amém? Está aí José mesmo. Deus abençoe, José. Isso aí. Fica aí, José. E Deus te abençoe. Então está aí, irmãos. Eu vou parar agora, porque vocês estão percebendo, é muita maravilha a gente aprender. E vocês estão aprendendo exatamente sobre o estudo da evangelização. A evangelização. O que é evangelizar? É você pregar o Salvador. Mas você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque não é você que vai falar, é o Senhor que vai falar através de você. Não é? Quando Jesus disse aquela palavra lá em João, quer ver? Me parece que é João 14:12. Deixa eu ler aqui, porque agora a memória já está pedindo que eu seja mais criterioso quando citar. Depois eu vou escutar e vejo, opa, citei errado. Acho que é João 14:12. Se for, eu vou confirmar. Olha, 14:12. Olha, é esse mesmo, 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aí você diz assim, meu Deus, como eu vou poder fazer obra maior do que Jesus? Querido, não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer através de você. O que você tem é que ficar na dependência dEle. Não esquecer do que Jesus disse lá no capítulo 15 do mesmo Evangelho, logo à frente, no versículo 5, na parte B. Sem mim, nada podeis fazer. É com Ele na nossa vida. Mas para isso nós temos que buscar e deixar Ele trabalhar nas nossas vidas. Amém, querido? Eu vou encerrar. E na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre a igreja e as leis. Porque a igreja também é uma pessoa jurídica e precisa de se estar muito atenta a isso, né? Porque a igreja é só pela fé e pela oração, não. Existem leis, existem normas, não é? Nós temos direitos e deveres, aí também com as leis do país. Na próxima aula eu vou estar exatamente trazendo essas instruções para vocês. Agora eu vou encerrar e a irmã Márcia vai terminar com o Salmo 1, é isso, pastor Wesley? Eu acho que é isso mesmo, né? Tem um salmo que a Márcia estará cantando ao vivo para vocês e vai ser o nosso encerramento. E eu agora me despeço de vocês para voltar no domingo pela manhã para a nossa escola bíblica, mas quero dizer a vocês, deixa eu ver o que ele está falando, é isso mesmo, confirmo, é o Salmo 1 que a irmã Márcia vai encerrar, eu vou fazer uma oração. E como eu disse, no domingo, nós vamos estar aqui com a nossa escola bíblica, ela não falhará, amém? À noite nós vamos ter o culto, só que o culto vai ser, nós estamos completando 24 anos da nossa igreja de Mogi Guaçu, e o pastor Gênesis, o pastor Wesley, nós vamos estar lá fazendo esse culto, não é? E vocês estão convidados para domingo, às 18 horas, estar conosco nesse culto, amém? Nós estaremos lá adorando o Senhor e agradecendo pelos 24 anos da nossa igreja em Mogi Guaçu. Amém, que estaremos lá em nome de Jesus. Então, agora deixa eu orar e logo depois a irmã Márcia vem em cena. Mas não esqueça, hoje, às 15 para meia-noite, à 00:30, nosso pastor Elci está com uma audiência com Deus e você. Amanhã pela manhã, às 6 horas, tem o pastor Wellington com aquele programa que, vou lhe dizer, é uma bênção para aqueles que assistem, não são poucos. E nos abençoa muito, né? Terminamos o dia com o pastor Elci e começamos o dia com o pastor Wesley, 2 pastores que abençoam tanto o fim do nosso dia, e eu diria que é já o começo, porque quando nós estamos com o pastor Elci, nós terminamos um dia e entramos no outro, né? Amém? Deus abençoe a todos, né? E agora eu me despeço, não esquecendo que nós temos os nossos cultos normais, temos também a nossa mesa redonda, no sábado às 16 horas, às 18 horas nós temos o nosso o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Hoje foi a nossa presidente da União Feminina, nossa irmã Eliette, não é?
Foi bênção. Ela pregou uma mensagem forte, né? Ô Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Não percam os nossos trabalhos, que você vai ser muito abençoado. Amém? Eu vou orar e depois a irmã Márcia vai encerrar com o Salmo 1. Presta atenção no Salmo 1, que ele é muito bem-aventurado o varão. Espere, não desligue, não desligue e ligue de novo, né? Porque vai ter que começar de novo, porque vai sair um pouco como eu começo e tenho que reiniciar. Agora eu encerro, reinicia com a irmã Márcia concluindo o nosso trabalho. Pai Celeste, obrigado pelo momento que passamos com os teus filhos, meditando na tua palavra. Abençoe cada vida que esteve comigo, Pai. Como também abençoe aqueles que vão estar assistindo amanhã com uma mensagem matutina. Agora que estamos encerrando e a tua filha vai cantar o louvor para, ó Deus, estarmos fechando este programa. Abençoe todos que estão conosco. É a nossa oração com ação de graças. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Quero ser grato ao meu Jesus, mesmo na terra Ele conduz.
Nos dias meus, a Deus louvar, ninguém detém o meu amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém.